Por que razão estou aqui, no meio deste calabouço sozinho? Mas ele encontrou um meio para não entrar por esta porta, que seria muito pior que a prisão feita de pedras frias. Sabem o que é que ele fez? Uma coisa impressionante. Escreveu. Ele tinha o dom da escrita. Ele escreveu uma carta incrível, uma carta repleta de graça e de gratidão. E ele começa essa carta desta maneira, e nós iremos ler a primeira passagem da Sagrada Escritura. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É o que ele diz. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Termina ele. Começa com graça e termina com graça. Se alguém se sente perto de entrar por esta porta, esta primeira porta da depressão, ou se já entrou, escreva à pessoa que a magoou. Siga o exemplo do apóstolo São Paulo. Filipenses começa e termina com graça. A graça domina. Paulo teve que organizar os seus pensamentos ao andar de um lado para o outro naquele espaço exíguo, sobre a palha suja da cela, quando lhe era permitido andar. Ele percebeu que não estava numa prisão abandonado. Ele sentia a presença de Deus e dos anjos e refugiou-se na graça de Deus, no sangue de Jesus. Paulo não deixou os seus pensamentos afundarem na escuridão das circunstâncias e entrar pela segunda porta, que é o sentimento da raiva, da revolta. Ele não deixou a ansiedade, o ressentimento e a raiva dominarem-no. Em vez disso, ele fez o que aconselhou aos filipenses. E eu leio convosco. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Paulo colocou a situação que o podia levar à depressão nas mãos do eterno Deus. Ele orientou o seu problema na direção do céu e quando fez isso, começou a sentir a luz entrar através da janela da sua própria tristeza. Ele viu que a graça de Deus era a solução para os seus problemas atuais. O apóstolo conseguiu escrever um outro texto magnífico em que ele diz assim: as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. No versículo 12. Como resultado desta prisão, Paulo dava testemunho do amor de Deus e muitos daqueles que um dia o tinham ouvido, mas que não tinham aceito a Jesus como Salvador, aceitavam-no agora. Por isso disse, o que lemos é realmente muito importante. Era importante para ele, é importante para nós. Que homens para ele, os homens e as mulheres decidissem aceitar como Jesus como Senhor da sua vida. Ele sabia que os cristãos, ao receberem a sua carta, estariam animados e partilhariam a fé ainda com mais fé e coragem. Esse prisioneiro olhou através das grossas paredes de pedra ao seu redor e viu a graça de Deus que operava maravilhosamente. Ele sabia que outros a quem ele tinha transmitido o Evangelho da salvação continuavam a pregar e a anunciar que Jesus é o Senhor. Louvado seja Jesus por ter homens desta fibra. E ele regozijou-se, alegrou-se. Essa percepção da graça de Deus ajudou o apóstolo a eliminar a depressão. De outro modo, teria caído no desalento. Repito, ele orientou o pensamento para além de si próprio. Pensou nas outras pessoas. Sentiu que fazia parte de um movimento de vida e de salvação. Que privilégio ter este pensamento.
esta epístola do apóstolo São Paulo não diz quase nada das terríveis condições da prisão de Paulo, mas fala muito sobre o relacionamento deste santo homem com os filipenses. Chama-lhes, sabem como? Irmãos que eu amo e sinto saudades. O seu maior desejo era que permanecessem firmes na fé, que o amor aumentasse, que pudessem brilhar como estrelas. Pensem nisto, queridos irmãos. Pense nisto, querido amigo. Sim, nós que somos filhos de Deus, estamos ligados por uma irmandade e por uma filiação que vem do céu. Paulo, naquele calabouço, derramava graça às pessoas e ânimo junto das pessoas que viviam em liberdade. Ele empurrava para trás as paredes que o podiam esmagar com as armas da graça de Deus. A fé, a plena confiança era o que habitava o seu coração. Ele não estava na prisão. Ele sentia que estava na graça de Deus. Isto leva-nos à segunda grande arma que Paulo usou para limpar a depressão do seu coração. No início da sua epístola, maravilhosamente encorajadora, ele diz estas palavras confortadoras. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Dou graças a Deus. Cada momento que penso em vós. Filipenses 1:3. Paulo exprime-se em oração, em gratidão. Qualquer pessoa que lê esta epístola percebe de imediato quantos motivos o escritor acha para agradecer. Ouçam. Tentei respigar alguns. Ele regozija-se com o crescimento da fé dos filipenses. Regozija-se que Cristo seja pregado. Regozija-se porque é um cidadão a caminho de uma pátria melhor, o céu. Regozija-se em Cristo que se humilhou a si mesmo. Regozija-se no Deus Todo-Poderoso que pode manter tudo sob o seu domínio. Estas são as coisas que São Paulo escreve. Estas são as coisas pelas quais ele é grato. Não há uma só nota de mágoa e tristeza nas suas palavras. Paulo era muito grato por tudo. Não havia lugar para reclamações. A sua gratidão era tão profunda que lhe vinha das entranhas. Ele sentia pelos crentes um amor inesquecível. Aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 4, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A cela de Paulo, aquela prisão era sufocante e demasiado pequena. Ainda hoje, para se entrar, temos que ir de cócoras para entrar lá. Aliás, eu bati com a cabeça numa pedra e sou um homem de mediana estatura. Imaginem. Sim, mas o seu Deus era grande. A cela era depressivamente escura. Sim, mas Deus era a sua luz perfeita. Há sempre muitos motivos para nos regozijarmos no Senhor. A gratidão ajuda a desminar a depressão. A gratidão dá-nos uma valiosa perspectiva, ajuda-nos a colocar a cabeça acima dos problemas. Louvado seja Deus pelo testemunho que ouvi esta noite. Foi exatamente o que o nosso querido amigo disse. Começamos a encontrar soluções através da gratidão. Paulo aprendeu a encontrar soluções em todas as circunstâncias. E é por isso que ele tem autoridade para aconselhar. E estas palavras: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Que texto maravilhoso este, desta epístola, no capítulo 4 e no versículo 6. Há anos visitei uma das mais famosas bibliotecas do mundo. Lá encontramos livros dos mais antigos livros da Bíblia. E foi esse o motivo que me levou a essa biblioteca. Quando me maravilhava olhando para aqueles manuscritos, reparo num quadro de estilo medieval, em que uma pessoa está numa posição de oração,
de joelhos e a parte do tronco muito inclinada para a frente. Tinha uma túnica que lhe cobria parte da cabeça e dava a entender que orava. Eu pensei imediatamente que era Jesus. O quadro tinha uma frase escrita pelo pintor que dizia, em latim, Vacare Deo. Não me foi difícil de captar o sentido destas duas palavras. Orar é estar a sós com Deus. Numa tradução mais literal, poderíamos dizer estar de férias com Deus. Queridos amigos, será que poderemos imaginar Jesus a orar? Imaginar os instantes, os momentos que precederam quando ele foi preso? Como era o seu costume, Jesus vai para o Getsemane. Esta noite pascal está clara. As estrelas brilham no céu. O céu está sem nuvens. Esta noite Jesus não caminha tão apressadamente como é o seu costume para aquele lugar. O Salvador faz vagarosamente o caminho. Fala com os seus discípulos, troca algumas instruções sobre o que irá acontecer nas próximas horas. De repente fica estranhamente silencioso. Viera vezes sem conta àquele jardim para meditar e orar, mas nunca com o coração tão cheio de tristeza como nesta noite, a noite da agonia. Por que é que sente o Salvador tanta agonia? Porque durante toda a sua vida na terra dos homens perdidos, ele andara na presença de Deus. Sentia o calor do Pai. Quando em conflito com Satanás, ou com os que por ele se deixavam manipular, Jesus podia dizer estas palavras: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre a sua vontade. Agora, porém, parecia estar excluído da luz, da mantenedora presença do Deus. Meu amigo, minha querida amiga, já sentiu este sentimento? Já alguma vez sentiu que Deus está longe? Então pode compreender o que Jesus sentiu naquela hora. Por que razão pesava este sentimento sobre o coração de Jesus? Porque, como nunca antes na sua vida, esta noite, ele associa-se totalmente com os pecadores. Nunca antes houve um pecador como Jesus, tão grande. Nunca voltaria a haver um pecador neste mundo como ele. A iniquidade de todos nós começa a pesar sobre o seu terno coração, que nunca tinha pecado. E ao sentir o peso do pecado, é possuído por um sentimento mais aterrador.